Então, começar. Eu vou começar aqui com o profeta. O profeta está por aí? Profeta, o senhor! Como você está, querido? Está ouvindo? Estou ouvindo. Tá sim, agora sim. Graças a Deus. Demorou 15 segundos. A internet está meio fraca, mas tá bom. Amém, querido. Vamos conversar com o Senhor e depois nós teremos. Eu vou colocar aqui, eu quero colocar as orações juntas, né? Porque eu coloco só num bloco de vídeo quando eu ponho na internet. Então nós temos aí o Senhor, depois nós temos aí as orações e depois nós temos aí as mensagens dos pastores. Meu querido, fazer uma oração sobre o Senhor? Amém. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, esse privilégio de ter aqui conosco o profeta João Batista. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco. O profeta nos traz tantas experiências, tantas coisas lindas que o Senhor está trabalhando com ele. Muito obrigado, Senhor. Então, que a tua mão esteja sobre o profeta. Agora lhe pedimos em nome de Jesus, Pai, que a tua mão esteja sobre o profeta. Ele venha falar os segredos do teu coração para nós, Senhor. Para nós. Nós viemos a ouvir essas mensagens maravilhosas que o Senhor tem para nós através da boca do profeta. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Você tem uns 15 minutos, querido. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus está se cumprindo, nós estamos aí para ajudar nos mistérios de Deus. Amém. Como o Senhor sempre traz os missionários aqui para ministrar a palavra do Senhor, para abrir a mente das nações, né? Amém. Tem provas que a gente passa que às vezes tem gente que talvez fica pensando mal da gente, né? E aí, hoje eu estava aqui conversando com o senhor e ele fala assim, fala para eles, em vez de pensar mal, porque sempre o senhor coloca pessoas na nossa mente, não é? Dependendo de religião, na hora que você tá. E aí, quando uma pessoa vem na sua mente, não é para você pensar mal dela, é para você orar pela vida dela, amém? Quando você ora pela vida dela, você está fazendo a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, amém? Na palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5, versículo 1, o título fala assim, a fé em Jesus e suas consequências. Vou explicar um pouquinho dessa consequência, porque às vezes a pessoa não entende ainda, não tem discernimento. A consequência é que quando a gente passa a seguir os caminhos do Senhor, você está mortificando a vontade da carne. Você não está fazendo a vontade da carne, você está fazendo a vontade do Espírito. Para seguir os caminhos do Senhor Jesus, e nós não estamos com ele em carne aqui, né? Mas nós estamos com ele em espírito e verdade, né? O 82 fala assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você não faz a vontade da carne, você não envolve assim com coisas do mundo, né? Com bebida, com droga, prostituição, com essas coisas. A gente leva a palavra de Deus para abrir a mente das pessoas, para que elas venham entender o quão grande é o poder de Deus. Amém? A gente não vê ele, mas a gente sente a presença do Espírito Santo, amém? Lá em 1 João 5, versículo 1, fala assim, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama, que o gerou, também o que é dele nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, e amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um peso. Vai para você ver, amar a Deus acima de todas as coisas, que é amar a Deus em primeiro lugar, acima da sua família. E o segundo, amar ao próximo como ti mesmo. Não é um peso, é um amor. Deus fez tudo por amor, amém? Ele é amor da nossa vida. Tudo que veio de briga, confusão, discórdia, doença, separação de pessoas, julgamento por doutrinas, e aí isso aí coloca confusão na mente das pessoas. Isso aí não vem de Deus, porque Deus ele é amor. Só que ele enviou seu Filho unigênito para libertar nós de todos os pecados do sacrifício. Então, tudo que foi feito, tudo que é feito, né,
dos nossos caminhos, sobre os caminhos de Jesus, não é em vão. Tudo que Jesus fez no Calvário não foi em vão. Ele foi chutado, cuspido, humilhado, crucificado, né? Para levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Então não é um peso. E aí, quando a gente entende isso, que nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador, e Deus, que sonda os pensamentos, Ele colocou o nosso espírito dentro de Jesus, né? Jesus está sentado lá direito de Deus no céu. Se você entendeu quem que é Jesus e aceitou Ele como único Senhor e Salvador, Jesus te colocou dentro dele. Aí Jesus está sentado lá direito de Deus no céu. Onde que está seu espírito? Sentado do lado direito de Deus no céu. Por isso que a gente passa por muita angústia, muita aflição. Tem muitas pessoas que falam mal de nós, porque do jeito que existe o Espírito Santo, existe o Espírito do maligno, que coloca pessoas contra, para tentar tirar você da estrutura, para tentar tirar você dos caminhos do Senhor, para que você venha a desanimar. Mas não desanime. As aflições, as angústias vêm justamente por causa disso. Mateus 24, que fala que tem briga de nação contra nação, reino contra reino, né? Essa nação contra nação é porque o maligno está atacando e o Espírito Santo está protegendo. Nós estamos orando e jejuando pelas nações, levando a palavra para todo lugar. O Senhor usa a gente para buscar pessoas que estão lá no fundo do poço, para o entendimento. Tem pessoas que estão angustiadas, desanimadas, igual eu estava. Jesus me buscou lá no fundo do poço. E aí, o espírito maligno não fica satisfeito. Ele perdeu uma alma. Minha alma era dele. Jesus usou pessoas para me evangelizar e me buscar no fundo do poço. E aí vem a briga de nação contra nação. E essa briga de nação contra nação, ela provoca as tempestades que vêm no mundo. Esses frios aí, essas coisas absurdas que vêm, esses vendaval, granizo, terremotos. É uma opressão espiritual que a gente não vê. Em cima de nós aqui, como a gente está aqui pregando a palavra, tem um poder do Senhor muito grande em cima de nós, né? Que é o Espírito Santo. Mas o maligno está tentando atacar, e o Espírito Santo protegendo. Aqui em cima está uma briga muito forte, muito forte. Só que o que é mais forte que todos, que é o Senhor e Salvador Jesus, Ele cuida de nós o tempo todo. Ele não dorme. Deus não dorme. Quem é Jesus? Jesus é nosso Pai Celestial, que foi feito em carne, se fez em carne, para levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Por isso que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sonda todos os pensamentos do mundo, de todas as pessoas, ao mesmo tempo. Vai para você ver. Massura e canta Manás. Obrigado, Senhor, pelas revelações. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela proteção e pela providência, né, na minha vida. Eu peço que o Senhor providencia na vida das pessoas aqui que estiver precisando de cura, né, libertação, discernimento. Onde que a pessoa estiver, passando por uma doença, seja que for, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. O Senhor tem poder para curar qualquer coisa, qualquer enfermidade. Tudo que Deus fez, Ele só pensou. Se você tiver esse entendimento, se você render graças ao Senhor, se você deixar Deus, confiar em Deus, descansar no Senhor, o Senhor faz tudo na sua vida. Ele te cura diariamente. Ele protege diariamente, Ele providencia alimento na sua vida diariamente. Por isso que nós somos perseguidos. Mateus 24 fala assim, então sereis tribulados, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós somos odiados pelas nações malignas, não é por pessoas. A nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades, é contra as coisas malignas. Amém? E lá no 1 João 6 fala assim, esse é aquele que veio pela água e pelo sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade.
Pois os que dão testemunho são os três: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam entre si. Aleluia, glória a Deus. Amém? Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-se mentiroso, pois não crê no testemunho de Deus que dá ao seu Filho. E o testemunho de Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, Jesus. Amém? Quem não tem o seu Filho, quem tem o seu Filho, tem a vida. Quem não tem o seu Filho, não tem a vida de Deus. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Amém? Aqui, onde nós estamos, nós pisamos no ouro, na prata, no diamante, não é isso? Para onde o Senhor vai levar nós? Nós vamos andar em ruas de ouro. Ô, glória! Eternamente. Então, persevere. Mortifica a vontade da carne. Para de pensar mal dos outros. Para de falar mal das pessoas que vêm na sua mente. Mortifique a carne. Lá no Evangelho de João, capítulo 10. Ô, glória. Jesus é o bom pastor. Então, uma pessoa que entendeu isso, o pastor que entendeu isso, ele não abandona as pessoas. Talvez, por um determinado tempo, o senhor tira aquele pastor que estava aí, não, onde que está, e leva para outro lugar. Mas Jesus traz outro pastor. E assim vai. Porque o senhor, quando ele tem uma missão na nossa vida, ele não quer que você acostume com lugares, né? Ele sempre te leva para vários lugares para você conhecer novos lugares. Ele te leva para lugares que já foi plantado uma semente, já foi ministrada uma palavra. Aí o Senhor te coloca a palavra na sua boca para você ministrar na vida daquela pessoa, para essa semente vir a nascer. E aí Jesus vem, rega e ela frutifica. É assim que Deus faz. Leva a gente para vários lugares, para lugares que a palavra já foi plantada. Eu não esqueço assim dos lugares que o Senhor me levou, né? Ponta Grossa, no Paraná. Aquele senhor que estava obrigado com a família, era cristão, estava afastado, estava bebendo, usando droga, né? A esposa também, os filhos também, todo mundo conhecia a palavra. O que Deus fez? Uniu a família. Vai pra você ver. Isso não é glória nossa, mas o Senhor fala que se a gente perseverar até o fim, nossa alma vai ser salva, né? E a salvação é individual. Porque na palavra do Senhor, em Gálatas 6:5, fala assim, porque cada um levará seu fardo. E Gálatas 6:7, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que vamos semear, isso também se fará. Amém? Lá no capítulo 10, versículo 1, Jesus fala assim, em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta. As ovelhas a ouvem a sua voz, e eles acham pelo nome e conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhece a sua voz. Quem que nós seguimos? Jesus. Jesus é o nosso pastor, amém? Nós conhecemos a voz do Senhor. A gente segue o que é a voz de Jesus. Quem que trouxe nós aqui para as nações? Jesus. Porque ele sabe, quem entendeu, quem ouve a voz de Deus, quem rendeu graça ao Senhor, né? A gente, quando a pessoa fala mal de nós, sabe o que nós fala? Nada.
A gente vai lá para o quarto orar pela vida daquela pessoa e fala para Deus, igual Jesus fez no Calvário: Senhor, perdoe aquela pessoa que ela não sabe o que está falando. Amém? Lá no 6, falou assim: mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhece a sua voz, pois não conhece a voz do estranho. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele dizia. Então Jesus voltou para falar-lhes: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. Aí depois no João 10:10, fala assim que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Jesus falou isso aí para os escribas e fariseus. Tem pessoas que Deus permite que a pessoa seja rica, né? Mas tem pessoas que é muito rico e se gaba em si. Não aceita que Jesus é o caminho. Mas e agora vai ter coisas que vai acontecer que vai convencer. Amém? Que o Espírito Santo convence. Nas tribulações convence, né? Não para fazer mal, mas para purificar essas almas, para eles virem todos para Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, querido. Amém. É Deus Amém, purinho, amém. ele coloca a palavra. Amém, amém. Muito inspirador essas palavras. Isso aí é muita coisa, sai muita coisa diferente. Planeja uma coisa e sai outra, né? E é o Espírito Santo que põe as palavras, né? A gente fica querendo falar, mas ele que fala. Meu querido, o senhor faz uma oração para as pessoas ao redor do mundo, por favor? Faço, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, seja quais for, por financeira, espiritual, por cura, né? Por falta de entendimento, eu peço que o Senhor abençoe a vida delas, cure elas, Pai. Entre com curas em várias áreas, cura de câncer, droga, bebida. Por falta de entendimento, famílias estão se separando por falta de sabedoria espiritual. Eu peço que o Senhor entre, Pai, nessas casas, nessas famílias, e traga o entendimento para elas. Porque Jesus é que abre as portas, ele que é o caminho. O que está roubando é a falta de entendimento, sabedoria. Então, mortifique a vontade da carne e faça aquilo que é da vontade de Deus. Não envolva com as coisas terrenas, e Jesus entra e cura, salva e liberta. Amém? Isso em todas as nações. Em nome de Jesus. Isso é que Deus faz. Amém, amém, amém. Eu declaro a paz e o amor de Deus sobre você e sua vida, em todo o chão que você pisar, seja abençoado em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus querido. ele está providenciando grandes coisas na minha vida. É uma casa montada com todos os móveis. Está vindo um irmão para cá que é cristão também, para ajudar nas obras. Amém? Sim, o João vai chegar aí, o senhor vai fazer uma galinhada para ele. Tá bom. E o João está aí para ter umas férias programadas aí.